Olá, meus amigos e minhas amigas. A Coreia do Norte não descansa em sua demonstração de força frente à Coreia do Sul e seus aliados. De acordo com as informações divulgadas pela KCNA, a agência de notícias estatal da Coreia do Norte, o líder coreano Kim Jong-un esteve no comando de um exercício de artilharia realizado pelo Exército Popular da Coreia. Esse exercício, que ocorreu na quinta-feira, teve como alvo unidades posicionadas perto da fronteira, com capacidade de atingir a capital do inimigo. Óbvio que numa clara alusão a Seul, a capital da Coreia do Sul, onde vivem cerca de 10 milhões de pessoas. A KCNA salientou que o exercício cumpriu missões militares vitais para a dissuasão de conflitos. Por outro lado, as autoridades militares da Coreia do Sul, representadas pelo Estado-Maior Conjunto, JCS, na sigla em inglês, relataram que a Coreia do Norte testou no mesmo dia vários projetos de lançamento de foguetes e de artilharia autopropulsadas em direção ao Mar Amarelo. Isso das 11 às 17 horas no horário local. A JCS também está de olho nas movimentações militares do Norte, especialmente agora que estão em andamento exercícios militares conjuntos entre a Coreia do Sul e os Estados Unidos, denominados Exercícios Escudo da Liberdade, que esse ano contam com o dobro do número de tropas em comparação com o ano anterior. Gente, tem havido tentativas por parte do Norte de interferir nos sinais de GPS na região próxima à fronteira sul-coreana, isso desde terça-feira, que, por sorte, não resultaram em danos, mas serviram de advertência sobre possíveis consequências para as operações militares que necessitam dessa tecnologia. Esse tipo de ação por parte de Pyongyang de interferir em um exercício militar é um passo adiante e se caracteriza como provocação, mas também demonstra insatisfação com o exercício próximo à sua fronteira. Em resposta, um porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos em Washington caracterizou os exercícios conjuntos como rotineiros e defensivos, apelando à Coreia do Norte para que evite ações provocativas e desestabilizadoras, voltando às negociações diplomáticas. De acordo com a KCNA, o propósito do exercício de artilharia conduzido na quinta-feira é fortalecer a prontidão para o combate e a capacidade militar. Kim Jong-un disse para as Forças Armadas avançarem nos preparativos, permitindo que as subunidades de artilharia possam iniciar ataques decisivos e velozes assim que se iniciar um conflito real. Ele destacou a importância de transformar todos os artilheiros do Exército em especialistas em combate de artilharia, definindo tarefas cruciais para completar os preparativos para a guerra de artilharia. Bom, gente, ontem, sexta-feira, o Conselho de Segurança das Nações Unidas fez um apelo por um cessar-fogo imediato lá no Sudão. Isso acabou trazendo à tona um lembrete por parte da China para que não esqueçamos daquela situação tensa entre Israel e o Hamas em Gaza. E olha só, a Rússia não perdeu a chance de apontar o dedo para os Estados Unidos e acusou eles de usarem 2 pesos e 2 medidas. Mas como foi o voto russo? Bom, numa espécie de mensagem complementar, a Rússia optou por se abster, enquanto que os demais 14 membros do Conselho deram o seu aval para a resolução proposta pelo Reino Unido. O objetivo? Um cessar-fogo imediato durante o Ramadã, que está batendo a porta, começando já na próxima semana. A situação do Sudão está longe de ser simples. Desde o dia 15 de abril de 2023, o Exército Sudanês e as Forças de Apoio Rápido, RSF, estão em conflito. E as cifras são alarmantes. A ONU diz que cerca de 25 milhões de pessoas, praticamente metade da população do Sudão, necessita de ajuda. Aproximadamente 8 milhões de pessoas foram forçadas a deixar suas casas e a fome está escalando. Segundo Washington, crimes de guerra também foram cometidos pelas partes em conflito. Para dar uma ideia da gravidade da situação, em uma única cidade na região de Darfur Ocidental, entre 10 mil a 15 mil pessoas foram mortas no último ano, em um cenário de violência étnica envolvendo as RSF e milícias árabes aliadas, de acordo com um relatório de sanções das Nações Unidas que a imprensa teve acesso em janeiro. A vice-embaixadora da Rússia na ONU, Anna Evstinieva, não mediu palavras ao criticar os Estados Unidos por sua abordagem considerada hipócrita, especialmente ao retardar a adoção de um documento sobre um cessar-fogo na faixa de Gaza. Lá, segundo a autoridade de saúde, mais de 30 mil palestinos perderam suas vidas nos últimos 5 meses. Veja o que ela disse. Os Estados Unidos repetidas vezes lançam mão de seu veto, ganham tempo e sugerem que aguardemos por alguns resultados de sua diplomacia direta no terreno. Mas para o Sudão, nada disso é proposto. Sobre isso, veja o que disse ao Conselho de Segurança o vice-embaixador da China nas Nações Unidas, Dai Bing. Enquanto adotamos uma resolução para cessar fogo durante o Ramadã no Sudão, não podemos esquecer que o povo de Gaza continua sofrendo sob os bombardeios. A comunidade internacional deve pressionar por um cessar-fogo imediato.
Já os Estados Unidos acabaram não se manifestando e não responderam às críticas da Rússia e da China sobre Gaza durante a reunião do Conselho. Atualmente, os Estados Unidos estão negociando uma resolução que propõe um cessar-fogo imediato de aproximadamente 6 semanas em Gaza, junto com a libertação de todos os reféns. Mas deixam claro que não tem pressa em colocar o texto em votação. O chefe da ajuda humanitária na ONU, Martin Griffiths, destacou na sexta-feira que, caso seja alcançada uma trégua no Sudão, a ONU se empenhará ao máximo para fornecer ajuda. Ele alertou: 10 milhões de sudaneses agora enfrentam insegurança alimentar por causa desse conflito, que jamais deveria ter começado. Na quinta-feira, durante uma reunião do Conselho de Segurança, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, fez um apelo por um cessar-fogo durante o Ramadã. O embaixador do Sudão na ONU, Al-Ari Idris Al-Ari Mohamed, compartilhou com o Conselho que o presidente do Conselho de Transição do país valorizou o apelo de Guterres, mas ponderou sobre como isso poderia ser efetivado. Veja o que disse o embaixador sudanês: todos aqueles que desejam ver esse apelo transformado em ação são bem-vindos a apresentar um mecanismo para a sua implementação. Gente, enquanto isso, aqui na América, a situação haitiana também não está nada boa. Na última sexta-feira, a situação perto do Palácio Nacional lá em Porto Príncipe, na capital do Haiti, ficou caótica. O país está meio que acéfalo, e o caos tem demonstrado que, se já não estava nada bom, a ausência do primeiro-ministro Ariel Henry tem de fato acirrado a instabilidade política na região. Para se ter uma ideia, o país declarou estado de emergência no domingo que antecedeu esses eventos, com confrontos intensificando-se, gangues liberando detentos de prisões e algo em torno de 10 mil pessoas sendo deslocadas. Tudo isso enquanto Henry buscava apoio no Quênia para um enfrentamento mais efetivo às gangues haitianas. Um detalhe que chama a atenção é o relatório da ABC News lá dos Estados Unidos, que notificou um ataque em grande escala contra várias estruturas governamentais, e isso bem no coração de Porto Príncipe no início da noite de sexta-feira. Uma fonte ligada às forças de segurança descreveu esse ataque como algo muito bem coordenado e rápido, que mirou em diversos prédios governamentais de uma só vez, incluindo o Palácio Presidencial, o Ministério do Interior e a Central de Polícia do Distrito Oeste do Haiti, que engloba Porto Príncipe. As testemunhas relataram um tiroteio muito intenso e explosões de grande magnitude, com centenas de pessoas deixando a área às pressas enquanto as gangues travavam batalhas ferrenhas contra a polícia. A CNN informou sobre ataques a 2 delegacias que ficam perto do Palácio Nacional. Em meio a isso tudo, Henry, que acumula também a função de presidente interino, estava fora do país, mais precisamente no Quênia, quando tudo isso aconteceu no dia 29 de fevereiro. Os Estados Unidos já se manifestaram pedindo para ele apressar uma transição política, enquanto as gangues armadas exigem a sua saída. Uma figura bastante controversa, Jim Barbecue Chirizier, que já foi um oficial de polícia de forças especiais e hoje é visto como um líder de gangue, declarou abertamente que o objetivo desses grupos é tirar o impopular Henry do poder e assim libertar os cerca de 11,7 milhões de haitianos do que ele chama de um governo antidemocrático. Agora, Guy Philippe, que teve um papel de destaque num golpe de Estado no Haiti lá em 2004 e que voltou para a ilha caribenha no ano passado depois de cumprir pena nos Estados Unidos por lavagem de dinheiro, veio a público exigir que Henry renuncie. Em uma conversa com a Reuters, Philippe, que já foi chefe de polícia e hoje tem 56 anos, disse claramente que ele deveria renunciar e ainda expressou seu desejo de se tornar presidente, prometendo buscar uma anistia para os líderes das gangues, caso assuma o poder. Desde que voltou para o Haiti, Philippe tem viajado pelo país angariando apoio e pedindo pela renúncia do governo atual. Devemos nos perguntar as razões pelas quais os estados e as instituições têm abordagens e níveis de engajamento diferentes para os conflitos que o mundo vive. A decisão do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre o Sudão e as críticas à posição dos Estados Unidos em diferentes conflitos refletem essas disputas de poder e os interesses estratégicos dos estados no sistema internacional. As ações e posições dos membros permanentes do Conselho de Segurança, particularmente a abstenção da Rússia e as críticas à hipocrisia dos Estados Unidos, acabam ilustrando como os estados utilizam plataformas internacionais para avançar seus interesses nacionais, mesmo sob o pretexto de manutenção da paz e segurança internacional. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.